Olá a todos, espero que estejam bem, bem-vindos ao podcast da Cláudia, ao podcast Odisseia. Hoje vou falar como acolher as suas emoções e vivê-las plenamente. Carl Jung dizia que a emoção é aquele momento em que o aço encontra uma pedra e acende uma faísca dela, porque a emoção é a principal fonte de toda a consciência. Já fiz um vídeo em que expliquei que a emoção, de onde vinha a origem da palavra emoção, do latim. Já sabemos que significa literalmente pôr em movimento ou um movimento para fora. Trata-se de colocar em movimento algo que está dentro de nós e colocá-lo em movimento dentro para fora de nós mesmos. Já sabemos também que é uma manifestação física associada a uma percepção. E essa percepção de estímulos, sejam eles internos ou externos, tem a ver essa percepção com a forma como fomos educados, com as nossas memórias emocionais. Ou seja, é sempre uma percepção que nós temos que está registada no nosso cérebro. Mas o que é que nos diz a ciência sobre isto tudo então? Os cientistas, eles distinguem algumas emoções como sendo fundamentais. Dessas emoções que nós consideramos as primordiais, derivam depois todas as outras. Na década de 1970, o psicólogo americano Paul Ekman estudou as emoções, tenho a certeza que já ouviram falar dele. Ele compilou-as, classificou-as de acordo com o seu efeito sobre os nossos músculos da cara, músculos faciais. Na sua pesquisa, emergiram mais ou menos 6 emoções básicas. De acordo com o Paul Ekman, essas 6 emoções estão presentes em todas as culturas deste mundo. Além disso, elas são universalmente identificáveis, por meio de expressões faciais que são muito características. Então, formam uma espécie de linguagem de emoção, que podem ser percebidas e entendidas para além de qualquer cultura ou de um lugar onde estejamos no mundo. Isto é um elo entre cada ser humano neste planeta, ou seja, algo inato a cada indivíduo. Isto é ótimo, não é? Como funcionam as nossas emoções? Estas emoções primárias funcionam quase como programas. Elas acionam ações automáticas para nos ajudarem a responder às mudanças no mundo exterior e muitas vezes no mundo interior. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que vai nos ajudar a adaptar-nos às mudanças no nosso ambiente externo ou interno. Existem muitas outras emoções não tão universais. Estas variam de acordo com o indivíduo, a sua cultura, o seu contexto, a sua experiência e principalmente a sua educação. Educação familiar, mas educação emocional. As 6 emoções principais, primordiais, de acordo com Ekman, são a raiva, o medo, o nojo, a alegria, a tristeza e a surpresa. Também podemos olhar para a obra de René Descartes. Foi há quase mais de 3 séculos. Ele já tinha compilado a sua lista de 6 emoções fundamentais. E para ele, elas são a admiração, que pode ser muito bem comparada com a surpresa, o amor, o desejo, a alegria, a tristeza e a raiva. Como viram, mesmo em estudos com 3 séculos diferentes, existem muitas coincidências, muitos pontos em comum. Mas de onde vêm todas essas emoções? As emoções tiveram sempre um papel muito importante na evolução e na adaptação da espécie humana ao seu meio ambiente. Os nossos antepassados serviram-se para sentir e perceber todos os desafios que se apresentavam a eles, bem longe das vantagens da nossa modernidade. Eles estavam, sem dúvida, muito atentos aos seus instintos, à sua intuição e às suas emoções. Desde o homem das cavernas aos homens do escritório, todos devemos apelar às nossas emoções. Por um lado, orientam-nos. Por outro, redescobrimos o sentido da vida. Já não fugimos do mamute ou do tigre que nos quer comer para o lanche como os nossos antepassados. E, sem dúvida, cada vez são mais raros. Estamos em menos perigo constante. Mas as nossas reações fisiológicas são as mesmas de hoje que eram há muitos séculos atrás. Em uma situação de medo, o nosso corpo acelera mesmo e alguns dos nossos músculos se contraem. O desejo de fugir pode ser maior quase que nós. O nosso olhar e toda a nossa expressão no nosso rosto mudam em fração de segundos sobre o stress. Como se aquele antigo tigre, gigante ou aquele mamute ainda estivessem parados à nossa frente. De maneira semelhante, a raiva fala sobre os obstáculos que temos a superar. Aqueles a que você deve realmente prestar alguma atenção. Eu gostava de vos falar agora de para que servem as nossas emoções. Em primeiro, eu acho que elas servem para mudar as nossas percepções. As emoções têm uma grande influência sobre nós e têm também uma influência da forma como vemos o mundo. Por exemplo,
Quando nós achamos que a nossa integridade está ameaçada, a nossa atenção está completamente focada na origem desse perigo. É o que acontece com o efeito funil. A nossa atenção está tão focada na ameaça que nós focalizamos a nossa visão nela, em detrimento da nossa visão periférica. Reduzimos assim a nossa capacidade de ver outros perigos que estão a chegar ao nosso ambiente exterior. E também às vezes é possível que esta reação faça uma paralisia total. Por outro lado, certamente também já experimentou a expressão de ter a cabeça nas nuvens, ou ver a vida mais cor-de-rosa. Quando a alegria e o amor invadem, nada parece mais importar e nós sentimos realmente muito bem. Em segundo, eu acho que as emoções também servem para a comunicação. As nossas emoções também têm uma comunicação importante na nossa comunicação com os outros. E isto é sem que nós nos apercebemos realmente. E essas são as nossas manifestações não verbais das emoções. Há muitas pessoas que utilizam isso como um GPS, que permite que possam ver para onde estão a ir e até onde é que querem chegar, na comunicação com o outro. Isto, de algum modo, nos conforta, nos protege e é como um roteiro que nos mostra as direções que podemos seguir e aquelas que devemos também evitar. Em terceiro, eu acho que as emoções servem para muitas outras coisas. As emoções iluminam o nosso julgamento e a nossa compreensão da vida, das coisas, das pessoas. Permite-nos entender melhor as nossas decisões e as nossas escolhas. As emoções protegem a nossa vida de riscos como se fossem detectores de perigo. Elas têm a capacidade de fortalecer o nosso sistema imunológico, elas melhoram a nossa saúde física e mental. Claro, elas também podem nos colocar em estados de stress e de conflito, de sofrimento físico e psicológico. Isso também é a nossa escolha, se realmente queremos conhecer melhor as nossas emoções e os gatilhos que nos levam a ter essas reações ou essas emoções mais fortes. Todas as nossas emoções têm uma utilidade. Seja na nossa vida cotidiana, na arte, na literatura, na educação ou na sociedade em geral, nós temos sempre uma tendência a categorizar as emoções. Na maior parte das vezes em duas categorias, ou é bom ou é mau, ou é útil ou é desnecessário, ou é desejável ou é indesejável. Bem, vocês perceberam o princípio. Mas concretamente o que eu acho mais lamentável é porque todas as emoções são úteis. Na verdade, são os efeitos de algumas emoções no nosso comportamento e as suas interações que nós depois temos com os outros é que pode estar a prejudicar-nos. Mas são esses efeitos e não a emoção em si que devemos qualificar de negativos. As nossas emoções afetam o nosso comportamento e as nossas relações sociais, isso já sabemos. Mas agora vocês podem dizer, tudo bem, Cláudia. Agora que já sei mais um bocadinho sobre as emoções, o que é que eu faço com isto tudo? Com as emoções, a principal situação que é mais, digamos, complicada para alguns é quando as emoções nos controlam completamente. Quando elas nos ultrapassam e o nosso comportamento escapa da nossa capacidade de perceber. E é perfeitamente possível remediar isso. Fazendo como? Trabalhando sobre nós mesmos, conhecendo-nos melhor, ouvindo-se, estando em contacto com as suas emoções. É um ótimo lugar para começar. Identifique as suas emoções, dê um nome para cada uma delas que mora em você. Este é um passo fácil de dar para se conhecer melhor, para ter mais autoconhecimento. Isso vai lhe permitir que você compreenda melhor as suas emoções e que se compreenda melhor. Temos que nos lembrar que a nossa educação pode ter deixado muito pouco espaço para nós vivermos, aprendermos e verbalizarmos as nossas emoções. Com bastantes exceções, o que é bom, e se quem está a ouvir este podcast for uma delas, ainda bem, as pessoas modernas são muito analfabetas emocionalmente. O vocabulário e o conhecimento da cultura popular sobre este assunto são bastante escassos. Em vez de evitar, de controlar ou de querer controlar as suas emoções, dê-lhe as boas-vindas. Fugir ou lutar contra as suas emoções só vai aumentar o seu desconforto a longo prazo. Além disso, este tipo de comportamento vai impedir de aprender e de conviver com elas. Essa convivência é possível e é a base do trabalho de acolhimento. Familiarize-se com as suas emoções. Acolher as suas emoções significa tomar consciência dos seus automatismos comportamentais para criar espaço para uma liberdade emocional na sua vida. Dê a si mesmo essa permissão, essa possibilidade. Uma vez que você está mais ciente de uma determinada emoção, sobre as suas reações a isso, sobre os seus gatilhos,
Você é responsável pelo local e pelo lugar que essa emoção vai ter em si. A maneira como você vai aceitar as suas interações, ou as interações que terá com pessoas exteriores, em relação a essa emoção que teve, é da sua responsabilidade. Temos que sentir as emoções, permitir que elas existam. Sem ser escravo e sem estar sempre a adaptar as reações benéficas nesta mesma comunicação. As emoções estão ligadas a diferentes percepções, tendências, pensamentos e sensações. Mas se ninguém lhe ensinou a ouvir os seus estados internos e as diferentes dimensões relacionadas a esses estados internos, você não aprendeu a focar a sua atenção no seu corpo, quando cada emoção surge nele, ocupando cada vez mais espaço. Convido-vos a testar. Faça o exercício da próxima vez que uma emoção forte aparecer, que é uma emoção forte você a sentir. Localize-a. Que pensamentos vêm e vão em relação a este sentimento, em relação a esta emoção? E assim pode continuar no caminho de identificar e acolher as suas emoções. Decida de viver melhor com as suas emoções. Eu podia-vos dizer a quantidade enorme de artigos científicos que explicam e que mostram o impacto das emoções mal orientadas e mal vividas. E eles têm mesmo um impacto significativo na nossa saúde, tanto física como mental, depressões, ansiedades, etc. Então, decida viver melhor com as suas emoções. Você pode fazer isso, você tem todos os recursos que precisa e se não tiver, peça ajuda. Depois de estar ciente do seu funcionamento emocional, você identificou o que se chama o seu guarda-roupa emocional, eu gosto muito de lhe chamar assim. Quando tiver compreensão e uma visão clara sobre tudo isso, será capaz de viver em harmonia com as suas emoções. E todas elas são benéficas para si, pois você terá aprendido a entender a linguagem que existe dentro de você mesmo. Como eu disse no início deste podcast, por trás de cada emoção esconde-se uma reação a um evento interno ou externo. E nós, como seres humanos, precisamos disso para evoluir. Você pode decidir viver melhor com as suas emoções porque, com a força da sua nova compreensão, será uma escolha consciente e responsável. Você de certeza que não vai querer passar o resto da sua vida deixando que as suas emoções assumam o controle da sua vida, não é? Você vai querer retomar as rédeas da sua vida emocional. Viver bem na sua vida cotidiana com a sua gama, com o seu guarda-roupa emocional. E você vai ver que rapidamente o seu relacionamento com os outros também vai melhorar. E ora bem, para acabar este podcast, só posso esperar que com estas informações todas possam melhor viver as vossas emoções e viver com elas. E assim assumir a sua responsabilidade pela sua vida emocional, indo ao encontro dos seus estados internos. Viver as suas emoções e com as suas emoções é uma porta para o autoconhecimento. É um passo necessário em direção ao seu equilíbrio interior. Convido-vos a guardarem uma atitude positiva, criativa e criadora e digo-vos até breve para outro podcast.